Muito boa noite a todos, companheiros, dessa jornada de domingo, onde nós nos propomos a fazer uma interpretação do Evangelho, versículo por versículo. E é sempre bom contar com a presença de vocês aqui. Isso nos dá muita alegria. Nós estamos simultaneamente no Instagram e no Facebook, da Casa do Samaritano. Então a Juliana Feijão, Michele, Fernanda Souza, Débora Oliveira, Letícia, minha amiga Priscila Feijó, espírita evoluída, Priscila, viu? Lara Diesel entrou, também companheiro dessa jornada. A Kátia, Cardoso. A Isabel entrou também. Boa noite, Isabel. A Débora, boa noite. O Moletiano Vieira da Silva, está assistindo no Facebook. Boa noite, Lara Dias. Débora, boa noite. Bom, nós já estamos no momento, então vamos fazer a nossa prece. Como é costumeiro nós nos trabalhos. Boa noite, Elisa Barbieri, Como é de praxe, de costume, nós fazermos os nossos trabalhos abrindo sempre com uma prece, Porque a prece ela é importante em qualquer momento da nossa vida. É que nos mantém aquele contato com o nosso Pai Criador. Na semana passada nós comentamos. Leonardo hoje está começando na hora, Leonardo? Que bom, Leonardo. E a prece realmente ela é muito importante nas nossas vidas. É como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Na prece nós podemos pedir, louvar e agradecer a Deus. Certo? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, Ivone do Amaral Pereira, Aulos, Alexandre, João Cobu e os nossos irmãos elementares. Que nós possamos, através da força do nosso pensamento, compor um campo de proteção de amor e de luz, para que nós, dentro desse campo de amor e de luz, possamos assim abrir a nossa mente para os entendimentos, os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Pedimos pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, como também aqueles que estão retornando à lida terrena. Então, é motivo de muita alegria para todos nós, esse momento em que nós nos encontramos aqui, certo? Deixa eu dar uma graduada aqui nesse negócio. Pronto, para ficar melhor aqui a nossa... Bom. Bom, então a nossa proposta hoje, a Márcia Borba entrou, boa noite. A nossa proposta de hoje é nós estudarmos, versículo por versículo, aquela passagem em que Jesus Cristo fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que é também conhecido como a oração do jejum.
Eu costumo dizer sempre que o Evangelho, que consta os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E esses ensinamentos, eles são importantes. Viver Pilates, boa noite. Eles são importantes para cada um de nós. Porque é necessário, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que caminhar com Jesus Cristo. Como Ele mesmo nos disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós só encontraremos a felicidade, ou só chegaremos à felicidade, se nós seguirmos sobre as pegadas do meigo Rabi da Galileia. Então, por isso é que ele disse também, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão as minhas palavras. Foi o que ele disse. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos vivenciar tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos deu o exemplo. Certo? Então vamos começar aqui na interpretação do Evangelho, versículo por versículo. Em Marcos 14, 32, ele diz o seguinte, Marcos, que não foi discípulo de Jesus Cristo, na verdade o nome dele era João Marcos, ele não foi discípulo de Jesus Cristo. Ele simplesmente fez algumas viagens com Paulo de Tarso, e a mãe dele, que era a Maria Marcos, e Timóteo, que era um dos discípulos de Paulo, que era irmão de Maria Marcos. Foi aonde Jesus Cristo participou da ceia pascal. Então, Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo o que Pedro dizia para ele. Como nós sabemos, Pedro não tem evangelho, mas tem as epístolas. Nós vamos encontrar no Novo Testamento as epístolas de Pedro. E tem uma delas que diz justamente que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, Marcos 14, 32, ele diz o seguinte, e foram a um sítio chamado Getsêmani. Getsêmani era também conhecido como Monte das Oliveiras, ou também como o lugar do azeite, porque lá nesse local, no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, eles tinham as prensas para espremer o azeite, a oliva, né? Para tirar o azeite e para vender. Então, também conhecido o Getsêmani como o lugar do azeite. Era um local muito frequentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava em Jerusalém, para ele voltar para a Galileia, ele teria que caminhar quase 130 quilômetros. Então ele preferia ir até Betânia, que ficava aproximadamente 5 quilômetros. E lá ele encontrava Maria e Marta e Lázaro. Jantava e depois subia ao monte para fazer as suas orações, para conversar com Deus, na verdade, né? Já que Jesus Cristo costumava dizer, eu e o Pai somos um. Quer dizer, essa unidade. Ele tinha chegado a essa sintonia divina, da qual todos nós vamos chegar também. Certo? Pois bem, já Mateus 26, 37. Vocês podem ficar achando assim, que eu mudo de um evangelista para outra, porque eu tenho livros, esse livro aqui, essa passagem, eu estou tirando de um livro que eu escrevi, volume 1 e volume 2, que é o volume do Autodescobrimento. Então, nessa passagem da oração do jardim, eu pego os 4 evangelistas, para eles contarem essa história de tudo isso que aconteceu, para que você não tenha que pesquisar nos 4 evangelhos. Então, eu reuni todinho só num. Então, a oração do jardim, nós vamos encontrar Marcos, Mateus e Lucas comentando. Então, ficando junto, fica mais fácil da gente memorizar, da gente aprender. Então, Mateus 26, 37, ele continua. E tomando Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, João e Tiago,
Jesus Cristo sempre se acompanhava desses 3 apóstolos. Aí vocês podem perguntar, sim, e por que os outros não? Eu acredito que os 3 que tinham uma mediunidade, uma sensibilidade mais aflorada. Que tem que ter um motivo, porque ele no momento do Tabor, da transfiguração no Tabor, os 3 estavam lá com ele, na transfiguração do Tabor. Naquele momento em que ele curou a filha de Jairo, os 3 estavam com eles. Então, eu acredito que nesse caso eram os que tinham mais condições de doar essas energias ou uma mediunidade, uma sensibilidade mais apurada. E tomando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né, começou a entristecer-se e a inquietar-se. E disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto oro. Olha, a nossa proposta é de explicar o Evangelho versículo por versículo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é um Espírito perfeito. Todos nós sabemos. É como ele diz, eu e o Pai somos um. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Então, nós não podemos interpretar ao pé da letra, por um sentido literal. Paulo de Tarso, o doutor da lei, disse que a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, quem interpretar o Evangelho ao pé da letra não vai entender o Evangelho, de forma alguma. Por quê? Porque não tem sentido Jesus Cristo começar a entristecer-se e a inquietar-se. Se ele tinha o controle de tudo, como é que ele vai entristecer-se e inquietar-se? São fraquezas humanas. Nós podemos passar, nós podemos vivenciar isso aí, porque nós não somos seres perfeitos ainda. Porque o ser perfeito viveu todas as experiências. Então, eu não vejo o meu Cristo, eu não vejo ele entristecer-se ou inquietar-se. Isso é coisa de espírito encarnado, de humanos. E Jesus Cristo já passou por todas essas experiências. Então, devido às interpretações, às traduções da época, e porque o primeiro evangelho foi escrito somente depois de 30 anos, e o de João, que foi o último. Então, muita coisa ficou deturpada, mas isso não tira o brilho, de forma alguma, dos evangelhos. Porque Jesus Cristo deixou de uma forma tão profunda que você não consegue tirar o evangelho do prumo do amor. Para nós entendermos o Evangelho, é preciso que nós interpretemos pela ótica do amor. Então, se ele subiu ao monte, ao Getsemane, isso aqui já foi naquele momento, depois da entrada triunfal, depois da ceia pascal, que ele saiu para o Getsemane. Né? Ele saiu para o Getsemane. E Judas já o havia traído, já estava com as 30 moedas de prata dentro do bolso e tudo mais. Então ele foi para lá. E Judas depois saiu para entregá-lo para os doutores da lei. Certo? Então, para mim, eu não entendo dessa forma. Começou a entristecer-se e a inquietar-se. E disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto oro. Tudo bem, isso é tranquilo. Ele deixou os apóstolos no lugar mais baixo e subiu para falar com Deus, conversar com Deus, porque ele iria passar por os momentos mais difíceis. Porque depois desse momento, quando ele fosse descer desse Monte das Oliveiras, ele já estaria o quê? Manietado, já estava preso para ser levado para Anás e Caifás. Bom, então ele deixou os 3 apóstolos e subiu para rezar, conversar com Deus. E Mateus 26, 38, ele continua.
depois que ele estava sozinho, ele disse: triste está a minha alma até a morte. Ficai aqui acordados comigo. Se nós formos interpretar ao pé da letra, nós não vamos entender, nós vamos ver uma fraqueza de Jesus Cristo. Triste está a minha alma até a morte. Como se Jesus Cristo não soubesse de tudo aquilo que ele iria passar na terra. E ele já havia dito: por isso eu vim aqui ao mundo. Por isso eu vim aqui ao mundo. Ele até fez aquela comparação do templo de Salomão, que iria destruir o templo e em 3 dias iria reerguê-lo. Uma alegoria. Porque quando os apóstolos chegaram e disseram: mestre, veja que maravilha esse templo e tudo, não ficará pedra sobre pedra, que em 3 dias eu derrubarei esse monte e no 3º dia irei reconstruí-lo. Até disseram: mas Senhor, esse templo aqui passou 49 anos para ser reconstruído. E depois o próprio Evangelho explica que não era o templo de Salomão, mas o seu templo físico, o seu corpo, que ele reconstituiu no 3º dia, quando ele surgiu para Maria Madalena. Não foi isso? Então nós precisamos entender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E já se passaram mais de 2000 anos. Mas, com certeza, né? Como ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde nós vamos colocar em prática tudo aquilo que ele nos deixou. Tá? Então, Lucas, outro que não caminhou com Jesus Cristo. Lucas era médico, ele foi discípulo de Paulo. E ele foi o 3º evangelista. Então, ele, como ele era formado, né, era mais letrado, os outros apóstolos não eram. Somente o 13º apóstolo, que era Paulo de Tarso, que foi chamado na estrada de Damasco, é que sabia também ler e escrever. Os outros apóstolos não. Com exceção de Mateus, que era um coletor de impostos, né? E Lucas 22:41, aí você vê, olha, que eu peguei os evangelistas que falaram essa passagem, juntei tudinho, um complementando o outro, que está no livro O Autodescobrimento. Quem quiser depois adquirir esse livro, eu posso passar, certo? Mas eu tenho eles, que é o 1º volume e o segundo, porque aí você vai ter todo o Novo Testamento explicado versículo por versículo. Bom, e foi afastado deles cerca de 1 arremesso de pedra, e pôs de joelho e orou. Quer dizer, Jesus Cristo se afastou dele, aí a distância de 1 arremesso de pedra, você pegar uma pedra e jogar. Pode ter sido 3 metros, 4 metros, 5 metros. Dependendo da força de quem arremessou essa pedra. Então, Lucas deu esse pormenor, a distância que Jesus Cristo ficou entre os apóstolos. Bom, e em Lucas 39, 22, 39, aliás, Mateus 26, 39, ele complementa: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, não como eu quero, mas como tu queres. Esse aí, o X da questão. O X da questão, onde nós vamos nos deter mais. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Vocês acreditam que Jesus Cristo, com toda a consciência dele, com todo o poder dele, ele iria, naquele momento culminante da sua missão, ele iria pedir para Deus afastar o cálice? Que cálice é esse? Que cálice é esse? O cálice que ele iria beber
no julgamento de Anás, Caifás, Pilatos, carregar a cruz e ser crucificado entre dois ladrões. Vocês acham que Jesus Cristo iria pedir isso? Ele que tinha consciência de tudo o que iria passar. Tudo o que ele iria passar. Ele sabia de tudo. Então ele não ia fraquejar de forma alguma. Então esse cálice que ele fala, na verdade, era com relação aos apóstolos. Com os apóstolos. Porque o cálice que eles iriam beber realmente era um cálice difícil. Difícil. É tão tal que Jesus Cristo, no Pentecostes, as línguas de fogo desceram e eles se encheram da mediunidade. E dali por diante, os apóstolos começaram a curar. Quer dizer, foi dado poder a eles, na verdade. Então, o cálice, nesse caso aí, né, nesse caso, representa as dores, os sofrimentos, as dificuldades que nós estamos passando. E tem outra passagem do Evangelho que diz o seguinte: a mãe dos Zebedeus, Tiago e João, ela chegou certa feita para Jesus Cristo e pediu: mestre, coloca meus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda do Pai. Com certeza, os 12 apóstolos, os 10 apóstolos, não gostaram nada disso. Porque chega a mãe pedindo que os 2 filhos chegassem, ficassem um à direita e outro à esquerda do Pai, não passasse pelas provações, pelas experiências. Mas isso a gente pode até relevar, porque é uma mãe que está pedindo pelo seu filho, pelos seus filhos. Isso é normal. Mas aí Jesus Cristo chegou e perguntou para eles: vós estáis na encarnação que eu estou, mas vós podeis beber do cálice que eu vou beber, que eu estou bebendo? Eles disseram sim. Mas aí Jesus Cristo disse: mas mesmo assim não compete a mim colocar vocês uma à direita e outra à esquerda do Pai. Porque depende das nossas ações, depende da nossa vontade, do nosso querer. Porque vocês já imaginaram Jesus Cristo pegar um aqui, pegar outro acolá e colocar logo à direita e à esquerda do Pai? Ele não iria infringir as leis de Deus. Ele mesmo disse que não vinha destruir as leis, mas sim cumpri-la. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passariam. Certo? Então, se ele disse para os 2 irmãos, ou perguntou se eles beberiam do cálice que ele estava bebendo, como é que agora ele iria se contradizer, pedir a Deus que afastasse esse cálice dele? Vamos imaginar, se Deus tivesse afastado esse cálice, dali por diante ele subiria ao céu e pronto. Mas a gente deve entender que o maior sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi passar pelo primeiro interrogatório do Sinédrio, depois levar as 39 chibatadas da guarda pretoriana, depois Pilatos lavar as suas mãos e entregá-lo para ser crucificado. Ele nos deixou um exemplo das dificuldades que nós passamos e que nós temos condições de vencer, assim como ele disse: eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Então ele continua sendo e vai continuar sempre sendo o exemplo. Porque se ele percorreu essa via dolorosa, nós também vamos percorrer essa via dolorosa. Por quê? Por causa das experiências que nós vamos viver. No Evangelho, na obra de Kardec, ele fala que nós fomos criados simples e ignorantes, sem experiências. Então, como é que nós podemos chegar a ser um espírito perfeito se nós não temos experiência nenhuma? Como é que nós podemos chegar?
Vocês já imaginaram um médico sem experiência nenhuma? Se não tivesse as aulas práticas. Um engenheiro, se não tivesse as aulas práticas. Os pacientes dos médicos iriam desencarnar. E os prédios que o engenheiro iria tentar levantar iriam cair. Então nós precisamos das experiências. E assim Jesus Cristo nos deixou os exemplos de como nós precisamos ser fortes, confiantes, para chegarmos à perfeição. Bom, então nesse caso, Jesus Cristo pedir a Deus que afastasse o cálice dele, nós não podemos interpretar como se encontra aí. Como se encontra aí. Porque ele não tinha fraqueza nenhuma, Jesus Cristo. Não tinha fraqueza nenhuma. Vocês se lembram no momento em que ele estava próximo a deixar o seu espírito deixar o corpo, ele ainda encontra força para dizer para os doutores da lei que zombavam dele: desce dessa cruz que eu quero ver. Tu salvou a muitos, mas a ti tu não pode salvar. E ele chega e diz o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu a Deus o perdão para eles, porque eles eram ignorantes. Eles tinham as próprias leis, ou então seguiam as leis do jeito que eles acreditavam. Do jeito que eles acreditavam. Como hoje, tem muita gente que tem suas crenças, que acredita que Deus, por ser o nosso Pai, tem que fazer os nossos gostos. Tem que fazer tudo aquilo que a gente pede para Ele. Mas não é assim, de forma alguma. Aí é por isso que muitos se revoltam e se tornam ateus. E diz que não acredita mais em Deus. Mas isso não vai adiantar nada. Porque nós somos essência divina. Todos nós estamos ligados uns aos outros. Se eu disser assim que eu não acredito em Deus, é perder tempo. Deus está dentro de mim, eu estou ligado a Deus, e ninguém pode me desligar de Deus. Eu posso muito bem dizer que não acredito em Deus, mas isso não quer dizer que Ele não vai acreditar em mim. Não é não? Bom, então Lucas 22:43, ele diz o seguinte: apareceu um mensageiro do céu confortando. Tudo bem. Os espíritos superiores, eles estão na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Então, esse anjo, esse mensageiro, pode muito bem ter chegado onde Jesus Cristo estava para confortá-lo naquele momento. Não é? É como aquela passagem do Monte Tabor, onde Jesus Cristo se apresentou com Moisés e Elias. E eles conversavam. Os três conversavam sobre tudo aquilo que Jesus Cristo iria passar. Está descrito no Monte Tabor. E que quando Jesus Cristo desceu do Monte Tabor, ele encontrou aquele menino epilético, que os apóstolos haviam colocado suas mãos na cabeça do menino, e o espírito que estava obsediando aquela criança ficou resistente. E foi preciso que Jesus Cristo mesmo chegasse e expulsasse o espírito que estava obsediando esse menino. Tá? Bom, então apareceu um mensageiro do céu confortando, como também aparece para nós nos momentos difíceis da nossa vida. Nós nunca estaremos sozinhos. Nós temos o nosso guia, nós temos os nossos protetores. Isso aí vocês comprovam, aqueles que participam conosco no dia de segunda-feira, das cartas que nós fazemos, a quantidade de guias, de espíritos protetores que dão mensagem para aqueles que pedem uma mensagem. Quantos? Nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos. Será que Deus vai nos deixar só? De forma alguma. Agora nós precisamos ouvir as sugestões daqueles que acompanham as nossas passadas. Que às vezes nós nos fechamos dentro de nós mesmos, dificultando assim a nossa jornada. Então, se nós não acreditarmos no nosso poder
no que nós podemos fazer, fica tudo mais difícil. Porque quando nós não acreditamos em nós, nós nos negativamos. E cheios de energias, envolvidos por energia negativa, fica tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Por isso é que nós devemos ter pensamentos positivos, ações positivas. Isso é que nos fortalece na jornada da qual todos nós nos encontramos. Bom, reclamar a gente reclama, mas também não vai adiantar nada. Deus não vai mudar suas leis porque a gente está reclamando. Não vai mudar, de forma alguma. A Gênese de Kardec diz que Deus não derroga as suas leis. Nós é que temos que nos curvar à vontade de Deus, porque Ele não vai mudar as suas leis. Aqui na Terra, os homens mudam as suas leis, mas as leis divinas são imutáveis. Imutáveis. Certo? Bom, esse mensageiro não foi somente, ele apareceu, não foi somente nesse momento no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. No Tabor, eles estavam lá presentes. E também no batismo de Jesus Cristo, naquele momento em que ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus Cristo chegou para João Batista, que batizava, João disse, mas tu vem ser batizado por mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus Cristo disse, cumpres a tua missão. E Jesus Cristo foi batizado. Quando ele saiu das águas, uma voz surgiu, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, um efeito físico. Um efeito físico. Logo após, isso está em Mateus 17:3. Quem quiser confirmar, após o batismo. Bom, e Lucas 22:44, ele continua. E começando a agonia, orou mais fervorosamente, e tornou-se suor dele como coágulos de sangue caindo no chão. Quer dizer, se Jesus Cristo estava com ele somente os 3 apóstolos, ele estava numa distância de um arremesso de pedra. E nós vamos ver depois que os apóstolos estavam dormindo e que Jesus Cristo os repreendeu. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, quem foi que viu, na verdade, esses coágulos de sangue? Esses coágulos de sangue. Se ele orava, rezava, conversava com Deus fervorosamente, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, não, e tornou-se o suor dele como coágulos de sangue. Aí eu pergunto, quem foi que viu para relatar isso aí? Precisava disso? Precisava disso? Certo, o corpo de Jesus Cristo estava, e mais tarde, seria todo lenhado, mas antes, não. De forma alguma. Então não precisa ser assim, ser tão dramático por uma coisa que Jesus Cristo já tinha certeza de tudo que iria passar. Ele não tem, Jesus Cristo, ou não tem, ou não tinha as fraquezas que nós temos. Bom, se nós estivéssemos no lugar de Jesus Cristo nesse momento, estivéssemos próximos de ser crucificados, realmente nós iríamos suar muito frio, nós iríamos sentir muita dor, mas Jesus Cristo não poderia sentir tudo isso. Não poderia sentir tudo isso, porque ele tinha o controle de tudo. Ele tinha o controle das suas emoções. Ele tinha um controle. Ele não era um barco à deriva. Ele não era um barco à deriva. Certo? Bom, e levantando-se, nesse caso aqui, Lucas 22:45, e levantando-se da oração, veio aos discípulos e o achou adormecido pela tristeza. Quer dizer, Jesus Cristo os levou ali para o Getsêmani, o Monte das Oliveiras,
para que eles participassem daquele momento, daqueles momentos derradeiros. Porque depois que Judas chegasse, eles não teriam mais contato com Jesus Cristo. Só Pedro é que, quando o negou por 3 vezes, ele viu ele sair da casa de Anás para a casa de Caifás, ou de Caifás para Anás. Então, e levantando-se da oração, veio aos discípulos e o achou dormindo pela tristeza. Quer dizer, é a nossa invigilância perante as nossas necessidades. Nós precisamos estar bem desperto para as coisas, para os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar bem despertos, mas nós ainda estamos adormecidos, nós precisamos despertar. Foi como Paulo de Tarso disse: desperta, ó tu que dormes. Esse despertar é para os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E nós sofremos justamente por não ter cumprido ainda os ensinamentos que Ele nos deixou. E que com certeza não vai precisar a gente sair, carregar aquela cruz de madeira, ser açoitado, não. Tudo isso, e ser crucificado, tudo isso está acontecendo através isso aí, no nosso psiquismo. É tudo moral que nós estamos vivendo. O que nós vamos viver, todas essas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais hoje em dia você chegar e pegar uma cruz, carregar até ser crucificado. Não existe mais isso. Mas essa cruz existe dentro do nosso psiquismo. E nós precisamos nos descrucificar. Descrucificar das paixões, dos gozos e dos prazeres, que tem muita gente que acredita que veio aqui ao mundo somente para gozar a vida. Somente para gozar a vida. E não foi para isso. Nós não viemos aqui a esse mundo aqui para fazer um piquenique de 50 anos. De forma alguma. Nós viemos aqui para tratar da nossa alma, do nosso espírito, para fazer com que ela desperte para a realidade que nós precisamos viver. É muito importante na nossa vida. Todos nós temos necessidade da felicidade, da paz. Quantos de nós, ou todos nós, não procuramos isso? Infelizmente, muitos procuram nos bens materiais a felicidade. É mais imediata, vamos assim dizer. Mas não é a felicidade que Jesus Cristo veio nos oferecer. Não estou condenando a riqueza, de forma alguma, mesmo sabendo que é só um empréstimo. Porque a gente vê tantas pessoas que chegam e dizem para a gente: olha, eu sou uma pessoa que eu posso ser a pessoa mais feliz do mundo, porque eu posso morar em qualquer lugar, num triplex, numa casa, numa mansão, compro o carro que eu quiser, posso viajar para onde eu quiser, mas não sou feliz. Isso mostra o quê? Que o bem material, ou os bens materiais, o poder efêmero do mundo, não nos proporciona a felicidade e a paz que nós precisamos. Que é a paz espiritual. E Jesus Cristo nos disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Nós podemos usar as coisas materiais, porque nós precisamos alimentar o nosso corpo, nós precisamos vestir. Na modernidade que nós estamos, nós precisamos ter o nosso carro e tudo. Mas nós não podemos nos deixar escravizar pelos bens materiais, acreditando que eles realmente são nossos. Não são. Pertence ao mundo. E é tão tal que quando nós partirmos, não vamos levar nada. Somente aquilo que couber dentro dos nossos corações. É uma realidade. E eu não estou aqui para enganar ninguém. De forma alguma. Certo? Então, vamos procurar a felicidade. Mas a felicidade espiritual. Porque se eu for feliz espiritualmente, eu serei aqui na terra e para onde eu for. Se eu sentir a paz espiritual, eu vou ser aqui e para onde eu for também. Eu levo comigo essa paz e essa felicidade.
Agora, se eu procurar somente a paz da terra, alicerçada nos bens e nas posses efêmeras, nas condecorações e nas medalhas, quando eu sair daqui eu não vou levar nada, então não vou ser feliz. Certo? Então, é o momento que a gente tem que fazer uma reflexão. Aquilo que é que nós estamos fazendo. O que foi que nós já fizemos até agora para sermos felizes? Porque a gente vê tanta gente revoltada, tanta gente chateada e tudo e tal. A gente deve perguntar, o que foi que você fez para você ser feliz, para você viver em paz? Isso é certo, porque ninguém vai fazer por mim. Ninguém pode fazer por mim. Só eu mesmo posso fazer. Então, eu tenho que perguntar a mim mesmo. Eu tenho que perguntar a mim mesmo o que foi que eu fiz. Ah, mas eu não sou feliz. Mas o que foi que eu fiz para mim? O que foi que eu fiz até agora para me ser feliz? O que foi que eu fiz? É a pergunta que nós precisamos fazer para cada um de nós. Se eu mereço realmente essa felicidade. Aí tem muita gente que chega e diz, bom, a felicidade não existe. Existe sim. Para que todos esses esforços que nós estamos fazendo? Qual a finalidade de todos esses esforços? Se nós não chegássemos a essa felicidade. Mas vamos aqui imaginar a felicidade de um anjo, de um espírito como nós que já temos dentro de nós o anjo. Nós só precisamos abrir as nossas asas. Qual é a felicidade de um anjo? Ou de um espírito que chegou à plenitude? Servir, ajudar o próximo. Porque se ele desejar essa felicidade para ele, de alegria e tudo mais e tal, não é felicidade, é egoísmo. Então, o nosso despertar se dá em função de ajudar o próximo. De ajudar o próximo. Vocês não viram a alegria, o brilho nos olhos de Francisco de Assis por ajudar os leprosos? E pedindo a Deus, Pai, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Francisco de Assis, que foi a reencarnação de João, o Evangelista. Então nós precisamos sentir essa energia de servir, de ajudar ao próximo. De ajudar o próximo. Como Jesus Cristo sentiu. E sente essa energia que ele deixou aqui. Então não vamos nos enganar. Não vamos. Vamos sim fazer todos os esforços para caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos deixar que os outros façam uma programação negativa com a gente, dizendo que a felicidade não existe, a paz não existe, que Deus não existe. Isso aí são crenças que a pessoa cria para que ele tenha um álibi ou coisas mais. Né? Não vamos fazer isso, não. Vamos acreditar no nosso potencial. No nosso potencial, que nós podemos dar a volta por cima, que nós temos condições. Por mais dificuldades que a gente viva, nós temos condições de reverter qualquer situação. Basta somente nós acreditarmos. Se nós acreditarmos, e foi por isso que Jesus Cristo disse, se a gente tivesse fé, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, eu vou falar para aqueles montes, transporta-te, os montes vão se transportar. Os montes são as dificuldades que nós mesmos criamos, através do nosso semeio equivocado, das ações equivocadas. E nós estamos colhendo o que nós plantamos. Então, se nós estamos achando ruim essa colheita, então vamos nos esforçarmos para mudar essa colheita.
E só se muda no semeio, mudando de vida. Se eu acho que a vida não está boa, bom, então alguma coisa eu estou fazendo para que ela não fique boa. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ah, mas é porque deu certo para um, por que não dá certo para mim? Porque todos nós, cada um tem a sua programação. Tem a sua programação. Então cada um está aqui com a função. Certo? Nós estamos aqui com essa função. Bom, então, Jesus Cristo reclamou dos apóstolos, porque eles estavam dormindo, e nós precisamos estar despertos para a mensagem libertadora que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Não há felicidade sem nosso Senhor Jesus Cristo. Não há. Por mais que a gente queira, por mais que a gente lute para ser feliz sem Jesus Cristo, não dá. Não dá de forma alguma. E é preciso que nós entendamos isso. Porque Jesus Cristo não viria aqui passar por tudo que ele passou, se não fosse importante, não fosse essencial para cada um de nós. É por isso que ele disse que ele é o grande pastor das nossas vidas. E que Deus confiou as ovelhas que somos nós a ele. E com certeza ele dizendo que não nos deixaria órfãos, ele vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E os Espíritos dizem que enquanto cair uma lágrima aqui na terra, a missão de Jesus Cristo não terá sido concluída. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo não terá sido concluída. Francisco de Assis, em certo momento, ele andava com seus apóstolos, naquela alegria toda. Pois é, Selma, é somente isso, somente assim. E ele saindo com os apóstolos, daqui a pouco surge uma tempestade violenta, muito violenta, uma frieza, um frio intenso. E eles chegaram no mosteiro. E chegando lá, bateram na porta do mosteiro. E daqui a pouco uma pessoa vem lá de dentro, né? Deve ser um franciscano, chega, abre e diz: quem é? É Francisco de Assis. Aí ele bateu a porta: ora, mas Francisco de Assis, e disse que Francisco de Assis vai chegar aqui, entendeu? E os que andavam com ele ficaram olhando assim: pronto, nós vamos todos morrer. E Francisco de Assis ficou alegre, contente. Estava alegre, contente, pulando de um lado para outro e tudo mais. E os discípulos dele perguntaram: mas Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Francisco de Assis diz: pois eu estou alegre porque agora nós estamos dependentes 100% de Deus. 100% de Deus. Quer dizer, ele sabia, confiava em Deus e que Deus não os deixaria ali morrer congelados. É essa confiança que nós precisamos ter. E logo a porta foi aberta. Então, aquele que tem fé em Deus sabe que Deus não vai lhe deixar de forma alguma. E principalmente aquele que trabalha em função do Evangelho, em função do amor, em função da caridade, em função do perdão. Então, o que falta em cada um de nós é essa certeza, é essa vontade, é essa comprovação de que nós não vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos. Porque Deus está em tudo que foi criado. Deus está em tudo. E nós estamos ligados uns aos outros. Uns aos outros. Então, meus irmãos, vamos repensar na nossa vida, nas nossas ações, o que nós fizemos. Vamos fazer uma reflexão do que nós podemos melhorar para que nós realmente possamos aproveitar todos os momentos que nós estamos tendo aqui nesse mundo.
Quantas oportunidades nós já deixamos escapar? Mas outras nós teremos. Outras nós teremos. Às vezes a pessoa luta e está tão perto, faltando às vezes 1 dia ou 2 dias para que se concretize aquele sonho e a pessoa desiste. Esteve tão perto e desistiu. Pois é, Selma, vejamos o exemplo de nossa irmã Dulce. A nossa irmã Dulce, o que é que acontecia com ela? Quando as pessoas chegavam, quem conta é o Divaldo, chegava e via a irmã Dulce lá da Bahia, deitada lá numa cama de pau, entendeu? Aí a pessoa chegava e ficava com pena dela, e mandava dar uma cama, dava uma cama para ela. Daqui a pouco chegava outra e via ela da mesma forma, deitada lá naquele desconforto e tudo. E a pessoa que vinha ali se compadecia, abria o seu coração e dava uma cama para ela. E assim ela foi recebendo camas e mais camas para dar para os doentes. Para os doentes. Então, você vê um coração desse bom, como o da irmã Dulce. Desse gesto de amor dela, que ela pensava mais nos outros do que nela. Porque, com certeza, passar numa cama de pau, sem conforto nenhum, enquanto ela recebia as camas e dava para os doentes, entendeu? É um espírito realmente confiante em Deus, na misericórdia de Deus. Como também Madre Teresa de Calcutá. Estava limpando o chão lá do convento, e quando chegou bem próximo da imagem de Jesus Cristo, ela olhou e viu na imagem escrita, tenho sede. Ela entendeu a mensagem. Sabia que não era Jesus Cristo que tinha sede. Era o povo lá fora. E ela deixou tudo para juntar aqueles mendigos que ela encontrava na rua. Quer dizer, ela foi tocada como nós também podemos ser tocados. A qualquer momento, como Paulo de Tarso foi tocado. E um certo dia, Madre Teresa de Calcutá chegou numa indústria esperando que o dono chegasse. Quando o dono chegou, desceu daquele carrão bonito e tudo, ela chegou e estendeu a mão pedindo uma esmola para os seus miseráveis. E o dono da indústria lá chegou e cuspiu na mão dela. Ela chegou e disse, olha, isso aqui é para mim, eu mereço, mas os meus lá não. E através desse gesto de humildade, esse industrial comoveu o seu coração. Então, se ela tivesse simplesmente se zangado, se revoltado, ela não teria ajudado aqueles que necessitavam dela. Então, se pela humildade, pelo amor, pela caridade nós não conseguirmos, não tem outra coisa que vá nos ajudar a conseguir. Só o amor, o perdão, a caridade, a humildade e a simplicidade nos fortalece para que nós possamos vencer as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Ninguém vence sem luta. Ninguém vence sem luta. E nós estamos, com certeza, nós temos tudo para sairmos vencedores dessa empreitada da qual todos nós nos encontramos. Basta nós acreditarmos que nós podemos fazer. E quando a gente faz essa programação, quando a gente tem essa certeza, coloca o coração, tudo se realiza, as portas se abrem. E com certeza, nós vamos viver a felicidade espiritual e a paz espiritual. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do nosso Mestre amado, Jesus Cristo, quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração, aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede.
E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Agradeço, meus irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse domingo. E no próximo, eu aguardo a cada um de vocês aqui para esse aprendizado que nós precisamos do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a bússola que vai direcionar as nossas naus ao porto seguro. Vamos nos esforçarmos, tá? Vamos confiar em cada um de nós, no nosso potencial. Deus não nos criou fracos de forma alguma. Nós é que nos enfraquecemos através das coisas, das ações praticadas, das dúvidas, e nós precisamos ter essa certeza, tá bom? Então, gratidão a todos e obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. E até o próximo domingo. Gratidão.